Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro das nossas segundas de sadhana. Eu sou Cíntia Anatoly, sou fisioterapeuta integrativa e o meu objetivo é ajudar você a sair do piloto automático, construindo uma rotina com mais presença, consciência, intenção e direção. Chega de ficar vivendo no piloto automático, de não saber como organizar a rotina. E se tem uma coisa que eu posso te falar é que na verdade, a gente sempre usa a desculpa da falta de tempo, quando na verdade é falta de prioridade. Eu vejo muita gente que acabou adoecendo, que ficou verdadeiramente doente, alguém que infartou, alguém que teve um AVC, e aí, quando passou o susto, começou a mudar a rotina, né? Também tem gente que passa por isso e não muda nada, continua com a vida igual. Mas eu vejo muita gente que depois do susto resolveu mudar a rotina. E você não precisa esperar isso acontecer para melhorar a forma com que você se cuida, o seu cuidado diário, a preocupação com a sua saúde, com o seu bem-estar e com a sua autoestima, tá? Então, só para reforçar, o Segundas de Sadhana acontece toda segunda-feira, às 19h30. Então, toda segunda nesse horário tem vídeo novo aqui no canal para você. E é para quem quer entender melhor o próprio corpo, os sinais que ele dá, entender como tudo funciona, organizar rotina, estilo de vida, saúde. Também entender que a parte espiritual é muito valiosa nesse processo, porque quando a gente entende o nosso objetivo de existir, a gente acaba se cuidando por uma questão de respeito, de gratidão. Então, tem mais um motivo além da saúde, entende? Então, é importante que a gente perceba que a saúde vai muito além do corpo, vai muito além de uma rotina, ela também precisa do nosso entendimento e compreensão sobre a existência humana, tá? Então, uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o que te incomoda e que você ignora, né? Coisas que você percebe que não estão legais na sua rotina. E aí você vai levando, vai levando, vai levando, isso vai sobrecarregando o seu corpo. Então, é importante que você dê atenção aos incômodos, porque eles estão te convidando para olhar para eles e fazer ajustes antes de te adoecer, né? Então, muitas vezes a gente vai relevando, relevando, até a hora que a gente cai doente e fala, poxa, meu corpo estava sinalizando, mas eu ultrapassei os limites. E muitas vezes a desculpa, como eu falei há pouco, é a falta de tempo, é a correria, é a rotina, são todas as demandas que a gente tem. Mas, gente, eu sempre dou o exemplo de um velório, né? Muitas vezes a gente não encontra nossos amigos, nossos familiares, a gente não tem tempo. Ah, vamos marcar, e aí não marca, e aí a pessoa morre. Aí você tem tempo para ir no velório. Não é? Geralmente é assim. Aí você tem tempo para ir ver a pessoa morta, mas não tem tempo para vê-la viva. E muitas vezes a gente se trata dessa forma. A gente não encontra tempo para cuidar da nossa saúde enquanto ela existe, mas aí a gente acaba dedicando tempo obrigatoriamente quando a gente fica doente, porque aí não tem escolha. Então, a gente não precisa passar por isso, percebe? A gente precisa ressignificar essa estrutura de vida que a gente leva, repensar se o nosso estilo de vida está adequado. E eu te falo que é possível. Eu sei que às vezes a gente está no piloto automático e parece que não cabe mais nada na rotina. E de fato não é sobre caber, não é sobre encontrar mais tempo, é sobre reorganizar as suas prioridades. Porque quando uma coisa é prioridade, ela tem espaço. Quando ela não é, ela não tem. Então não é sobre tempo, é sobre prioridade. E eu espero que hoje essa aula te ajude a repensar o seu valor, o quanto você é importante e o quanto a prioridade que você precisa dar para a sua saúde, para a sua rotina, para o seu estilo de vida é valioso, tá? Então, se você não está afim de mudar nada, essa aula não é para você. Mas se você quer pensar sobre isso, vem comigo que a gente vai falar sobre esse assunto que às vezes gera debates, tá? Então, no meu consultório, acho que uma das coisas que eu mais escuto, mas é que eu não tenho tempo, mas que horas que eu vou pra academia, mas que horas que eu vou cozinhar, mas como que eu vou fazer isso? Sempre essas desculpas. E eu falo, é desculpa sim. É desculpa sim. É o não querer fazer. E existe também uma explicação neurológica para isso. A gente tem uma fisiologia, né, que acaba atrapalhando um pouquinho, mas aí entra a nossa disciplina, o nosso entendimento, o nosso poder de decisão sobre um corpo frágil, fraco,
que muitas vezes tem preguiça, muitas vezes vai te puxar para o sofá, para o celular, para coisas que não vão ser saudáveis para você. Isso é muito comum de acontecer, né? É a questão de economizar energia pela sobrevivência. Só que nós temos um cérebro, nós temos uma consciência e a gente sabe que a gente precisa ser mais forte do que isso. A gente precisa ir além dessa demanda do corpo de querer poupar energia. A gente precisa desses cuidados para ter bem-estar, autoestima, para ter saúde e para alcançar uma longevidade que seja benéfica. Porque a gente vem vendo cada vez mais as pessoas viverem mais, envelhecendo mais. Só que a gente vê muita gente envelhecendo doente, acamada, sem condições, dependendo de outras pessoas. E eu acredito que você não queira envelhecer assim. Eu espero que não. Eu acho que ninguém chega nesse ponto por pura escolha, né? De, eu quero envelhecer assim. Não, mas certamente muitas pessoas chegaram nesse estágio por falta de cuidado ao longo da vida. Tá? Existem fatalidades, existem as exceções, mas em maior estatística é a falta de cuidado e prioridade ao longo da vida, tá? Então, quando você começa a perceber detalhes, você começa a perceber o quê? Tem tempo para olhar rede social? Tem. Tem tempo para ficar assistindo série? Tem. Tem tempo para ficar resolvendo o problema dos outros? Tem. Tem tempo para um monte de coisinha que, né, a gente fala, poxa, se remanejasse isso para outra coisa, caberia. Mas fica ali preso, amarrado em coisas que não fazem sentido. Então, de novo, não é ausência de tempo, não é falta de tempo, é a falta de saber gerenciar essa rotina, é a falta de saber como distribuir a sua atenção e o seu tempo para coisas realmente importantes e necessárias para você. Então, hoje a gente vive uma era de hiperestimulação, né? Então, é celular o tempo inteiro, informação o tempo inteiro, dopamina o tempo inteiro, e é tudo prazer rápido. A gente está treinado para um prazer rápido, e a mente, ela é treinável. Nosso cérebro, ele é por estímulo. Então, se você fica repetindo prazeres imediatos, você vai ficar viciado nisso, literalmente viciado. Então, as telas, eu vou dar o exemplo das telas, é como droga, gente. É exatamente como qualquer outra droga. Entende? Então, se você fica dando isso, esse prazer imediato que não tem benefício, né, só um prazer imediato sem benefício, você vai treinando a sua mente para querer cada vez mais disso. Por quê? Querendo ou não, você poupa energia, você não está tendo gasto energético com nada, você não precisa pensar, você não precisa se mexer. Olha isso. É uma alienação tão grande, tão perigosa, que a gente precisa despertar, a gente precisa acordar, tá? Então, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os adultos, todo mundo precisa despertar e sair desse lugar de alienação. A gente precisa sair desse lugar de alienação, tá? Então, isso tem um impacto muito grande no nosso cérebro. É um sistema de recompensa rápido, que está totalmente desregulado. Então, as pessoas que têm mais dificuldade em construir uma rotina saudável, em fazer o que precisa ser feito, são as pessoas que estão com esse sistema de recompensa desregulados. E precisa passar por uma reprogramação. E a gente reprograma fazendo. Então, a gente precisa se disponibilizar a começar. Você precisa começar, nem que seja com 1 minuto por dia, mas você precisa começar a mostrar esse caminho para o seu cérebro, construir essa trilha para que ele saiba que ela existe e ele perceber que conforme ele for trilhando isso dia após dia, o benefício vem e ele é tão gostoso e duradouro quanto esse imediato, só que o imediato não te traz benefício e esse duradouro traz. Entende? Então a gente precisa ir construindo essa rota no nosso cérebro, treinando a nossa mente, o nosso cérebro para este caminho, para esta jornada, tá? Então a gente perde a capacidade de sustentar o esforço. A gente quer ficar poupando energia, tem muita gente muito cansada, tem gente muito triste, tem gente deprimida, tem gente ansiosa, tem gente que tá com a parte emocional tão exausta que não quer gastar mais energia mental e física para nada. Olha que triste. Olha para onde a nossa humanidade está caminhando, todo mundo estressado, todo mundo reativo, todo mundo violento, todo mundo irritado, todo mundo descontente. Gente, a gente não precisa viver dessa forma. A gente pode regular isso. E a gente precisa regular isso. Mas a gente precisa entender que depende da nossa parte, da nossa atitude,
do nosso trabalho, do nosso empenho. Percebe? Então a gente precisa focar no que realmente importa. E aí é cuidar de você. Parece difícil, eu não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo. O começo é onde a gente tem mais dificuldade, mas isso vai se desenvolvendo, isso vai crescendo, isso vai ganhando espaço até uma hora que é tão gostoso fazer, e o dia que você não faz, você não se sente bem, você fala, puxa, falhei. A gente precisa começar a perceber que essa construção é valiosa e traz muitos benefícios. É um cérebro treinado para sair do imediato e ir para um lugar de inteligência, de percepção, de presença, de sentido, de direção. Então, o erro que quase todo mundo comete é que, quando eu tiver tempo eu faço. Assim que tiver um tempinho, quando acabar tal coisa, assim que terminar o curso, assim que as crianças crescerem, assim que. E esse tempo nunca chega. A questão é que o tempo passa. E às vezes é tarde demais. Às vezes não dá mais tempo. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que está programado para a nossa vida, a gente não sabe. E é justamente por isso que hoje é o dia de começar. Hoje é o momento certo de fazer. É sobre agora, não é quando der. Se você sabe que é importante, comece agora. Hoje. Mas eu não tenho tempo. Tem sim. Se for uma prioridade, você encontra. E como eu falei, não cabe 1 hora, mas cabe 5 minutos, eu tenho certeza. No mínimo 20 minutos você gasta com coisas desnecessárias. Reprograme, reorganize e faça. Pare de dar desculpa e comece a encontrar solução, dedicação, vontade para fazer aquilo que verdadeiramente é necessário para sua vida melhorar, para sua saúde ficar boa. O cérebro humano ele não funciona baseado em intenção. Então, assim, a intenção, eu tenho a intenção de, isso não realiza nada. É importante, eu tenho a intenção, mas a intenção não move nada. Você não adianta, eu pensei em fazer tal coisa. Se você efetivamente não priorizar isso e não começar a criar uma constância em cima disso, esquece. Sua intenção foi linda, mas a atitude não foi coerente. Percebe? Então, se não tá na agenda, se não entrar na programação, se você não colocar lá tal hora, tal coisa, da mesma forma que você programa os seus horários, eu tenho que levar o filho para a escola, eu tenho que atender um cliente, um paciente, eu tenho que trabalhar, tal hora eu tenho que estar na empresa. Da mesma forma que você tem essas programações e você cumpre com outras pessoas, com outras obrigações, e é o que eu falo, geralmente são coisas que envolvem dinheiro ou envolvem o outro. Aí a gente se compromete e faz e cumpre, mas quando é com a gente, é a primeira coisa que a gente tira da frente. Vou dar um exemplo. Apertou grana. Você tira a terapia, você tira a academia, você tira essas coisas, você não tira outras. Você tira aquilo que é cuidado seu. Mas você não tira o convênio médico, nunca. Por quê? Porque convênio médico não é sobre saúde, é sobre doença. Você está mais preparado para ficar doente e garantir que você quer um quarto legal, exame, se precisar de cirurgia. Olha onde está a nossa mente. Olha isso, é muito sério. A gente tem mais organização para se preparar para ficar doente do que organização para não ficar doente. A gente precisa reorganizar isso na nossa mente, na nossa vida. A prioridade é não adoecer. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer para não adoecer. É importante eu ter um resguardo, é importante eu ter essa estrutura, mas como é que eu faço para não precisar dessa estrutura? É aí que vale o meu tempo, é aí que vale o meu investimento. É aí que eu tenho que focar. E aí a gente tem uma questão de neurociência, né? A gente tem um cérebro que vai buscar a sobrevivência. E ele vai querer poupar energia. Então ele vai te dar um trabalhinho. Ele não vai querer que você vá para academia. Ele não vai querer que você acorde mais cedo. Ele não vai querer que você saia do celular. Ele não vai querer. Ele vai querer que você faça coisas que poupem energia. Mas o nosso corpo foi feito para o movimento. Ele foi feito para isso, músculos, articulações, totalmente feitas para o movimento. E a gente precisa usar, a gente precisa entregar isso para o corpo, porque ele precisa disso. Só que a gente mostrou tanto para ele que é gostoso ficar sem fazer muita coisa, que ele decorou. E agora a gente precisa deletar esse arquivo do mal
e limpar esse vírus que tomou conta da nossa sociedade. Invadiu essa máquina humana, invadiu, contaminou. A gente precisa descontaminar. Vamos passar um antivírus, vamos reprogramar e vamos mostrar que a gente precisa sim ter atividade, a gente precisa ter um processador bom, a gente precisa viver com ânimo, com disposição, com organização, com equilíbrio, e não essa rotina automática que a gente se colocou, onde tudo é muito rápido, tudo muito... É doentio, não tem como a gente não adoecer na sociedade de hoje, ela foi feita para nos adoecer do jeito que está. E se a gente desperta, a gente não faz parte dessa roda de doença, de caos que tentam nos colocar. Saia disso, tá? Então o seu cérebro sempre vai escolher o caminho de menor esforço. Se você não estruturar o seu ambiente, se você não organizar a sua agenda, se você não realmente priorizar isso, você vai continuar no automático e vai continuar arrumando desculpas. E vai acreditar nas desculpas. E quando alguém falar que, como eu tô falando, não é questão de prioridade, você não sabe o que tá falando, não conhece a minha vida, não sabe o que eu passo. Eu não preciso saber, porque eu tenho pessoas no meu consultório o tempo todo com as mesmas questões. E é só uma questão realmente de disposição. A hora que as pessoas entendem que elas estão adoecendo ou que elas não querem adoecer, elas começam a se priorizar, elas encontram tempo. Elas encaixam na rotina. Mas eu viajo muito. Faça na viagem. Não tem desculpa. Dá pra fazer, dá pra manter. Eu vou fazer dieta, mas tá chegando o ano novo. Legal, interessante. Olha os valores. E não é sobre você fazer uma dieta super restritiva, mas é sobre você ter controle. Mas eu vou viajar, como que eu vou comer melhor? Gente, geralmente você tem cardápio, você tem um buffet, você consegue escolher. Mas aí você quer o prazer imediato. Então, não tem desculpa. Não tem. É escolha, é decisão, é propósito, é prioridade, é foco. Se você tem, fica mais fácil de seguir, né? E a gente tem uma coisa que se chama um conceito chamado desconto do futuro. Já ouviu falar? O desconto do futuro é porque o seu cérebro valoriza mais o prazer imediato do que o benefício futuro. Então, isso já tem um nome. Por quê? Porque é um padrão social, é uma coisa que a gente vem identificando. Então, você prefere descansar mesmo sabendo que isso vai custar a sua saúde. Mas se eu tô muito cansado, é saudável fazer exercício? Sempre vai ser saudável fazer exercício. Claro que se você estiver doente, se você estiver muito exausto, você precisa ponderar. Mas por que você está tão exausto? Por que você está tão cansado? O que você extrapolou? Faltou equilíbrio. Não era para você estar assim. Por que você chega na exaustão? Por que você chega num ponto que não sobra energia para cuidar de você? Tem algo errado. Alguma coisa não está equilibrada nessa balança interna. Então, pense sobre isso. O que precisa se regular nessa balança interna? Quais as prioridades que você está dando? Onde você não está colocando prioridade? Deveria. Pensa sobre isso. Traz essa verdade. Porque a gente precisa ser sincero com a gente. E aí, no fim do dia, você acaba não escolhendo o que é melhor. Você escolhe o que é mais prático, mais rápido, mais fácil. É aquela coisa, eu tô tão cansada, eu vou pedir uma pizza. Eu tô tão cansada, eu vou comer um industrializado. É só um congeladinho ali, mais rapidinho. Eu tô tão cansada, não vou nem comer, vou dormir. Eu tô tão cansada, hoje eu não vou na academia. Eu tô tão cansado, hoje eu não vou ver meus amigos, eu não vou ver a minha família. Você começa a abrir mão de coisas essenciais para o seu bem-estar. Amar, trocas, afeto, comida, exercício, sono. Só que esse descanso, ele é um descanso que ele acaba nem sendo positivo. Porque é de exaustão, você não tá feliz, você não tá completo, você não tá bem. Tudo isso a gente precisa considerar. E tem gente que tá vivendo bem. Às vezes tem gente que tá morando no interior, tem gente que já conseguiu se aposentar, tem gente que já tá com uma vida mais tranquila. Tem dinheiro, não tá preocupado com isso. Mas nem assim. Nem assim. Mas é porque eu não gosto da academia. Mas é porque. Mas é porque. Não, mas carga eu não gosto. Mas isso eu não gosto. Desculpas. E não tem desculpa. Mas é que eu gosto de A, não gosto de B. É sobre biologia,
é sobre ciência, é sobre uma coisa que não dá para debater, não é sobre gostar. A gente não vive com tudo que a gente gosta, a gente precisa fazer coisas que às vezes a gente não gosta, mas são necessárias. E tem como a gente fazer exercícios que são mais agradáveis, mas não dá pra, a gente brinca, né, malhar fofo, treinar fofo. Não adianta nada você ficar fazendo exercícios terapêuticos que não te condicionam verdadeiramente. Não adianta, gente. Você lubrifica a articulação e só. Você não ganha massa, você não ganha músculo. Você não tem resultado efetivo. Não adianta você ir pra academia com preguiça. Tem que pôr carga. Não adianta você resolver fazer um exercício em casa levinho. Ah, eu vou caminhar e fico olhando os passarinhos e não tem ritmo, não tem velocidade, ou não presta atenção, né, em como tá andando. Anda num ritmo muito lento, não pega uma rampa. O corpo ele precisa se desafiar, a gente precisa colocar o corpo realmente para ser condicionado. E tem muita gente condicionando a mente, mas não condicionando o corpo. Aí tem gente condicionando a alma pela espiritualidade, mas não condiciona o corpo. E tem o inverso, gente que só olha para o corpo e não cuida da mente, não cuida da alma. Essas três coisas, elas precisam realmente estar saudáveis, as três. E precisa ter tempo para as três. A gente precisa encontrar tempo para treinar todas essas partes da nossa vida. Você tem tempo? Você tem tido tempo para elas? Você tem encaixado isso na sua rotina? Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente constrói um estilo de vida. A gente escolhe um estilo de vida e segue ele diariamente. Ah, rotina é chato, mas é isso que vai te trazer saúde. É isso que fez você terminar uma faculdade, concluir a escola. É isso que fez você conseguir uma série de coisas na sua vida. Repetição, rotina, treino, preparo. Rotina não é chato. Desde que você encontre a rotina que é gostosa, saudável para você. E vão ter dias que ela não vai ser tão agradável, tão gostosa, mas você tem um propósito. E isso é que é gostoso. Então, na vida real, a gente não se prioriza por algumas desculpas. Ah, mas eu tô cansado, não dá. Ah, eu tô sobrecarregado. E aí a gente fica mais reativo, a gente entra num modo automático, a gente dá desculpa pra tudo, a gente começa a se isolar. Porque a exaustão que a gente sente dá preguiça até de conversar. Interação social já cansa. E a gente vai treinando pra ser um ser isolado. Tem gente que tá usando a inteligência artificial como se fosse um ser humano. Olha que situação mais triste. A pessoa perde a habilidade de comunhão, de sociabilidade, perde essa habilidade, a gente perde. Quanto mais sozinho você fica, menos tolerante você fica. Porque a gente não treina as diferenças, aí a gente só quer saber dos iguais. Aí você começa a se isolar do fluxo. Ah, porque o trânsito é estressante. O trânsito não é estressante, você que é estressado. Tem fatores externos que nos estressam, mas tem gente que tá no mesmo lugar que você e tá em paz, colocou uma música, tá com a mente ligada em outra coisa e não em ficar causando no trânsito. Não é sobre o mundo lá fora, é sobre o seu mundo interno. Aí você começa a querer sair do mundo, porque você tá desregulado e não consegue dar conta de nada, porque tá estressadinho, porque tá reativo, qualquer barulho te irrita, qualquer coisa que saia do controle te incomoda. Isso já mostra que você está doente. Isso já mostra que o seu estilo de vida está te treinando para ser um ser insuportável na sociedade. Que às vezes nem você se aguenta. Você fala, ai, que saco. Tudo é, ai, que saco. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Crítica, julgamento. Ai, o mundo é ruim. O mundo não é ruim. O mundo é um lugar maravilhoso para quem sabe viver nele. Para quem sabe viver nele. E para isso você precisa sair do piloto automático, você precisa perceber o que o mundo te obrigou a abraçar. Hoje todo mundo quase que é obrigado a ter celular. Quase todo mundo é obrigado. Para você não ter celular, você abre mão de muita coisa. Tá tudo atrelado ao celular. E tem coisas que a gente se sente obrigado a fazer, mas a gente não é, desde que a gente tenha consciência do peso disso. Tá? Então, vamos começar a observar quais hábitos estão roubando a nossa saúde, estão roubando o nosso lado humano, estão roubando a nossa paz, nossa inteligência emocional. A culpa não é de lá de fora, mas o seu estilo de vida pode estar tornando você uma pessoa difícil de se relacionar, te fazendo desaprender a lidar com as coisas com mais tranquilidade.
E aí você foge delas. Ah, isso tá mexendo num lugar que eu não quero. Ah, eu quero isso, eu não quero aquilo. Ótimo, segue assim. Essa aula não é para esse tipo de pessoa. É para quem quer despertar, é para quem entendeu que não tá legal. E entende que é responsabilidade sua. É minha responsabilidade. E eu vou fazer diferente para que seja diferente. Entende? Então, a gente precisa se colocar como importante na nossa vida. Nós somos muito importantes na nossa vida. E se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. É você que levanta da cama todo dia. Ninguém vai. Por mais que a pessoa te ame, ela não vai te levantar da cama. Por mais que ela te ame, não é ela que vai escovar os dentes, não é ela que vai comer, não é ela que vai trabalhar. É você por você. As pessoas podem até te incentivar, te estimular, mas quem tem que ir lá fazer sempre é você. Você por você. E isso não é ruim. Não adianta se vitimizar, a carência, porque ninguém faz por mim. Nem você faz. Eu faço tudo pra todo mundo. O problema é seu. Você faz porque você quer fazer. Aí vai ficar esperando que os outros façam? Aí tá errado. Então percebe que existe uma desorganização, tá desregulado, precisa regular. Então é difícil, é duro pensar sobre isso, mas é a verdade. Não adianta eu vir aqui passar pano, tal. Não, é aquele puxãozinho de orelha necessário pra gente falar, me identifico, tô nesse lugar. Você tá nesse lugar? Vamos sair dele. Então a gente sempre arruma tempo para aquilo que a gente acha que é inegociável. Comece a se colocar como prioridade, como inegociável, tirar da sua agenda coisas que são para cuidar da sua saúde. É inegociável você cancelar a sua academia, é inegociável você cancelar a sua terapia, é inegociável você não cuidar de você. Inegociável. Coloca na agenda, coloca um horário e cumpra, como se fosse uma reunião com um cliente. Cumpra. Simplesmente cumpra. Não quebre isso. O que é inegociável para você hoje? O que tem substituído você e o seu cuidado? O que está roubando esse lugar hoje? Quais são as prioridades que você tem dado? Pensa, anota, escreve, observa, mapeia e organiza. E tem uma parte bíblica que fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que isso quer dizer? Que a gente tem que amar o outro como a nós mesmos. A gente está se amando? Será que a gente está se amando? Imagina com o outro. Porque se você prestar atenção na estrutura dessa frase, amar ao próximo como a ti mesmo, a base é o amor por si. É o princípio, né? Nossa, eu tenho que amar o outro como eu me amo. Ou seja, eu primeiro. Para poder amar o outro. Eu cuidar de mim para cuidar do outro. Né? E a gente sabe que eu posso amar porque Deus me amou. Porque Ele me ama, eu posso amar. Mas onde está minha relação com Deus? Onde está a parte espiritual da minha vida? Será que eu lembro de Deus? Será que eu lembro que eu sou muito amado? E por ser muito amado, eu me amo e amo o próximo? É uma cadeia de amor, mas eu não me conecto com a minha espiritualidade, eu também não cuido de mim, aí eu só cuido do outro. Será que é por amor? Será que é por amor que você cuida do outro, verdadeiramente? Ou é a síndrome do herói? De querer salvar tudo e todo mundo, ser reconhecido, tem tantas coisas por detrás do cuidado com o próximo. A gente precisa despertar. Então, quando a gente fala disso, tá lá em Mateus 22:39. Isso significa tratar os outros com o mesmo respeito, compaixão e cuidado que temos por nós mesmos, servindo ao próximo e praticando a empatia no cotidiano. Como é que tá o seu cotidiano? Como que tá a rotina com você? Qual respeito você tem tido com você? Porque como que eu vou oferecer isso para o outro se eu não cuido de mim, se eu não faço por mim? Então, se você não se cuida, não se respeita, não se prioriza, como você vai sustentar, cuidar de uma outra pessoa de forma saudável? Primeiro que se você cair doente, são dois que caem, né? Você e quem depende de você. E tem mais. Eu sempre falo isso. Quando você não cuida da sua saúde, você não está prejudicando só a si mesmo. Você sobrecarrega o sistema de saúde, porque assim, fiquei doente, eu preciso de ajuda. Aí você vai lá e sobrecarrega o sistema de saúde. Só que você não ficou doente por uma fatalidade, você ficou doente porque você não se cuidou. Foi por negligência. E aí, às vezes, você está usando a vaga de alguém
que por uma fatalidade, por uma necessidade real, precisava. Ah, mas eu pago imposto. Mas, gente, vamos lá. Você é maior do que isso. Aí você adoece e o dinheiro que muitas vezes você trabalhou tanto para ter vai só para pagar remédio, médico, internação, convênio. Você não consegue ajudar ninguém, você não consegue fazer nada porque você tem que pôr todo o seu dinheiro nesse tipo de coisa. Aí é cuidador, às vezes casa de repouso, às vezes alguém que para de trabalhar para cuidar de você. Aí você prejudica quem te ama, porque você fica precisando de ajuda, e aí a pessoa que tinha outras coisas para fazer tem que cuidar de você porque você não cuidou de você. Não é um egoísmo? Então essa história de que a vida é minha, eu faço o que eu quiser, as consequências são minhas, mais ou menos. Nunca fica só na gente. Nunca. Todas as decisões que a gente toma impactam no mundo de alguma forma. Você não está a parte do mundo. Nem mesmo quando parece que sim. As suas decisões impactam demais. Pensa nisso. Você quer sobrecarregar sua família? Você quer sobrecarregar o sistema de saúde? Você quer sofrer as consequências de um envelhecimento sem funcionalidade, sem autonomia? É isso que você quer? Eu acho que não. Então as coisas precisam mudar agora. E dá tempo, porque o corpo ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito, é uma criação tão linda que Deus fez, que ele responde rápido. Tudo que é bom, o corpo responde rápido. Tudo que é bom traz paz. Tudo que é bom traz tranquilidade. Tudo aquilo que te gera angústia, te adoece, te entristece, que faz coisas ruins para o seu corpo e para a sua mente, não são boas, gente. Mas a gente não presta atenção nesse feedback e a gente vai seguindo. Então, cuidar de você não é egoísmo. Não cuidar é. Porque cuidar de você poupa muita coisa em volta de você e dentro de você. E às vezes a pessoa fala, mas eu vou pensar em mim? Claro que vai. Óbvio que vai. Existe um equilíbrio. Não é que você vai ficar só focado em você. Você vai cuidar de você para fazer também pelo mundo. Mas você precisa estar bem. Então, se você não está bem, tudo à sua volta vai se desorganizar. Então, você não precisa de mais tempo, você precisa de clareza. Você precisa de prioridade sobre a sua vida e propósito. Como você quer viver a sua vida hoje, amanhã e depois. Isso é uma construção diária, é igual banho. É para tomar todo dia. Escovar dente, é para escovar todo dia. Comer, a gente come todo dia. Se exercitar, deveria ser todos os dias. Eu repito isso sempre. Por quê? O corpo não sabe quando é domingo, quando é feriado, quando você está viajando. Ele sabe o que ele precisa. Porque você viaja, você come, toma banho e escova dente, mas aí não se exercita. Por quê? Custa tirar um tempinho? É pelo seu próprio bem. Então, é isso. Prioridade. Não se coloque atrás de nada nessa vida, a não ser de Deus. Tirando isso, você tem que ser a prioridade, porque você é obra dele e você faz parte de um plano e você precisa estar bem para servir. Você precisa estar bem para ser útil no mundo. Você é importante, você é uma peça importante. Cuide disso com mais amor, com mais valor. Então a gente tem tempo para resolver um monte de coisa. Quando a gente tem saúde, né, a gente tem um monte de problema para resolver. Mas quando a gente está doente, a gente só tem um problema. Esse é o problema que ninguém quer ter. Então é melhor que você tenha várias coisas para resolver, várias coisas para ocupar sua mente, mas tenha saúde. Porque é o que falam, se você não encontra tempo para cuidar da saúde, você vai ter que encontrar tempo para cuidar da doença. Se você não investir num cuidado preventivo, você vai ter que investir em remédio, em fralda, em cuidador, em assistência. Entende? Vale a pena? Essa matemática não é interessante. Não me parece interessante. Então não espere a doença surgir para você tomar uma atitude. Porque às vezes a doença surge e a gente até consegue reverter, mas nem sempre. Às vezes ela deixa sequelas. E às vezes a sequela de uma doença é a própria morte. Uma morte precoce. Uma morte que veio antes do que poderia vir se você tivesse, de fato, cuidado com mais amor de você.
Então a gente precisa fazer a nossa parte. E tem gente que adoece e aprende. Tem gente que adoece e se vitimiza. Ai, porque Deus? Ai, porque o universo? Ai, você... Mas não olha para o que fez ao longo da vida. Não se responsabiliza por nada. A gente sabe, para quem acredita em Deus, a gente sabe que Deus, ele tem tudo sob controle, ele tá com tudo organizadinho. A gente sabe disso. Mas ele nos deu livre-arbítrio. E ele nos deu um corpo que necessita de cuidados. Então cuide. Porque a sua parte importa sim. Só orar para Deus te dar saúde e não fazer nada não faz sentido. E só cuidar por si só da sua saúde, achando que nada vai acontecer, por isso que a gente sempre fala, tem pessoas que cuidaram tão bem da saúde e acabaram adoecendo. Porque sim, existem outras questões. Mas estatisticamente, falando da parte científica, da parte biológica, a gente reduz muito os riscos das doenças. Você já parou para pensar que a doença é uma criação do homem? As doenças de hoje, da atualidade, são doenças que a gente desenvolveu por conta dos nossos hábitos. As doenças que existem é por higiene, é por uma questão de alimentação, é por uma questão de sedentarismo. Nós geramos isso. Então nós também podemos gerar a saúde com bons hábitos. Você acha que Deus quer você podre ali, doente, mal, sem poder servir para nada, sofrendo? Claro que não. Mas o que você tem buscado com a rotina que você escolheu para você? Com o ritmo de vida que você está vivendo? Com as coisas que você fala que não gosta? Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu não quero. Ah, mas não sei o quê. Que tipo de ser humano você está se tornando com as escolhas que você está fazendo? Tem a nossa parte. Ela precisa ser feita. O que você não tem feito? Nosso corpo é morada do Espírito. Então é um templo sagrado que a gente precisa honrar. Não só pela saúde, mas por respeito e gratidão pela nossa existência, pela vida, pela oportunidade que nós temos de vivenciar tudo isso. Entende? Então, vamos valorizar a vida, vamos valorizar essa existência, vamos tentar melhorar a forma que a gente enxerga o mundo, vamos socializar, vamos entrar em comunhão com pessoas que estejam com uma vida saudável para que a gente se incentive, que elas nos incentivem. Buscar os ambientes que sejam saudáveis nos ajudam. Se você vive num ambiente contrário a isso, a sua tendência, infelizmente, não vai ser ter saúde, vai ser seguir o ritmo e os hábitos desse grupo, desse ambiente que você segue. Certo? Então, o que a gente pode fazer? 10 minutinhos de movimento já ajuda, 10 minutinhos de pausa já ajuda, né? Então, eu vou pausar. Faz uma oração, pega a Bíblia, faz uma leitura, busca autoconhecimento, busca entender Deus, cria uma relação com Deus. Visita seus familiares, tenha tempo para os seus amigos. Faça algo que você não gosta, para você treinar a sua mente, que a gente não vive só daquilo que a gente gosta. A gente precisa se tornar mais resiliente, a gente não pode ficar só escolhendo o que a gente acha que é bom. Porque às vezes a gente está com a mente distorcida, entendendo o bom como bom, sendo que o bom não é legal. Se a gente estiver com a mente bagunçada, alienada, a gente distorce as coisas. Então, usa os momentos de pausa para buscar consciência, serenidade, meditação, oração, se reconectar, trazer presença, menos ansiedade, menos passado e menos futuro, mas hoje. É aqui que você está agora, é hoje que você pode fazer, é hoje que as coisas estão acontecendo, não é no amanhã, não foi no ontem, é no agora. Você só tem agora para decidir, você só tem agora para efetivamente gerar resultado. E se o seu ontem não te agrada, mude o seu hoje para que amanhã você não fique olhando para o hoje com a mesma tristeza que você olha o ontem. Mude o seu hoje para que amanhã você diga, puxa, meu ontem foi bom, mas o meu amanhã vai ser ainda melhor, porque hoje eu estou fazendo coisas que fazem sentido, que são boas, verdadeiramente boas. Estruture o seu ambiente. Busque organização, busque disciplina, procure vínculos com pessoas que querem te puxar para o que é bom.
E mesmo que você tenha algum receio ou desgosto, tenta, começa, vá pelas pessoas, vá pelos afetos, desapega tanto dessas coisinhas que são as desculpas para não fazer. Quando a gente está num grupo gostoso, a gente brilha tanto. Então permita-se brilhar em meio a pessoas que querem o seu bem, que estão te puxando para coisas boas, hábitos bons, uma rotina que te traga saúde, que te aproxime de Deus, que te tire de vícios, que te tire da escuridão, que é uma vida no automático. Uma vida que a gente só dorme, acorda, come, trabalha, paga a conta. Não é vida isso, gente. Isso é sobrevivência. Chega de se sabotar. Chega de se afastar do que é bom para ficar alienado no que não é bom. Então, o cérebro ele responde ao ambiente. Lembra, não é sobre intenção. Só querer não adianta. Só querer não adianta. E o tempo todo não querer as coisas também não adianta. Esteja aberto, tenta, conhece. Tá? Então, talvez você esteja aí tentando, esperando a hora certa. Ah, agora não dá por isso, por aquilo. Ah, a hora que eu tiver tempo, a hora que eu conseguir tal coisa, a hora que acabar tal coisa, a hora que eu tiver dinheiro. Desculpa. Tudo isso é desculpa. Não espere por nada para você começar a viver melhor. Você merece isso. De novo, não é sobre o tempo que sobra. É sobre o tempo que você prioriza e valoriza. Tempo a gente organiza. Saúde a gente organiza. Mas também desorganiza. E você precisa escolher o que você vai fazer com isso. Se você não fizer isso, é questão de tempo para que a vida vá se movimentando de maneiras que vão te cobrar isso em algum momento. Eu espero de todo o coração que não. Mas é a tendência. É a tendência. Que a gente comece a ter os resultados do que a gente vem fazendo. Se for bom, bom. Se não for bom, o corpo vai responder. Porque uma hora ele não dá conta. Então a pergunta que a gente tem que fazer é: por que eu não tenho tempo? Por que você não tem tempo para se cuidar? Que aí vai vir um monte de desculpa. Aí eu te digo, será que não é melhor perguntar por que eu nunca me coloco como prioridade? Por que o trabalho é mais importante? Por que eu me preocupo tanto? Por que o outro é mais importante? Por que eu sempre deixo as minhas coisas para depois? Por que eu não me coloco como prioridade? Essa é a pergunta-chave. É isso que você precisa descobrir. É isso que tem que mudar na sua vida. A sua prioridade. E agora me conta se esse puxãozinho de orelha fez com que você despertasse pelo menos um pouquinho. Me conta se tem algo que você vai mudar na sua vida a partir de hoje. E não é sobre intenção, é sobre efetivamente se comprometer e fazer acontecer. Ainda hoje, você pode começar. Ainda hoje. Se você está vendo esse vídeo de manhã, você já pode tirar 5 minutinhos para se exercitar. Se você está vendo esse vídeo à noite, você pode tirar 5 minutinhos para orar. Mas hoje, comece algo que você sabe que é bom para você. Comece a fazer e faça disso uma rotina. Torne isso o seu estilo de vida. E se você gosta desse tipo de tema, se você quer aprender mais sobre a saúde, sobre espiritualidade, sobre essa visão integrativa da nossa existência, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, encaminha para alguém que você ama, que está precisando desse puxãozinho de orelha. Você também pode me seguir no Instagram, no Doutora Cintia Anatoli, ou no Sada na Saúde, que também tem conteúdos bem legais para vocês usarem. Lembra de ativar o sininho para receber as informações do canal, não ficar sem saber os novos conteúdos. E para de se deixar para depois. Começa a se priorizar porque você merece ter saúde, você merece viver bem. E Deus quer você bem, feliz. Mas faça a sua parte. Se aproxima dele, se reaproxima de você e assim você vai olhar o mundo com novos olhos. Eu tenho certeza disso. Então a gente se vê na próxima segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.